Livro de Abacuque, 3 capítulozinhos pequenos. Capítulo 1, 17 versículo. Capítulo 2, 19 versículo. Capítulo 3, mais 19 versículos. Mas de um ensinamento tremendo, irmãos. Se você ainda não o leu, chega em casa, 15 minutinhos no máximo, uma leitura bem devagar, você lê todo este livro de Abacuque. E ele é tão contemporâneo, tão atual, que é quase que nós chovermos no molhado, falarmos isso, porque nós vamos ver aqui, quando estivermos discorrendo acerca deste livro, que o profeta passou ali, Abacuque, nós constantemente, no nosso dia a dia, nós não somos pegos na mesma situação do profeta, questionando Deus, questionando a atuação de Deus. O Senhor está demorando tanto, Senhor. Estou vendo tanta coisa ruim acontecendo ao redor de mim, na minha rua, no meu país. Oh, por que, Senhor, o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor está permitindo isso? E nós vamos ver que o profeta começa exatamente nessa situação. Mas no final é grandioso demais o capítulo 3. Mas antes, primeiramente, vamos passar algumas informações sobre o livro. Abacuque, ele foi profeta ao povo de Judá, então ele profetizou para o povo de Judá. A data é um pouco, não é muito certa. Estão se baseando para datar o período em que Abacuque profetizou, quando ele faz referência aqui aos babilônios. Então, os estudiosos entendem que foi entre 650 a 630 a.C., baseando em algumas informações, né? Porque, infelizmente, algumas coisas são pegas assim, levando a entender que, né, não são bem claras, né, Walter? Então, assim, leva-se a crer que. Então, a datação do período que Abacuque profetizou foi mais ou menos dentro de 650 a 630. Porque ele fala, ele estava prevendo o que iria acontecer, né? A ação da Babilônia sobre o povo de Judá. Foi os reis que estavam dentro desse período, o rei Manassés, infiel, o rei Amon, outro rei infiel, e também o rei Josias, fiel. Esse foi fiel, graças a Deus. Duas palavras-chave no livro de Abacuque. Por quê? E fé. Então, assim, as duas palavras que mais são usadas e que dá ênfase a todo o livro de Abacuque. Por quê? E fé. E os dois versículos chaves, o capítulo 2, versículo 4, que diz: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E o capítulo 3, versículo 2: Tendo ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. A tua ira, lembra-te da misericórdia. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Os dois versículos chaves do texto. Esse livro expõe os questionamentos internos do profeta Abacuque, que vivia em meio à violência, iniquidade, opressão, injustiça, e isso dentro do seu próprio povo. Ele não estava conseguindo conciliar a sua fé em Deus, em um Deus justo e bom, com os fatos que estavam decorrendo da sua vida diária. Principalmente quando via que os ímpios prosperavam. Isso está lá no versículo 2 a 4 do capítulo 1. Dentro dessa realidade aqui, eu estava olhando a Bíblia
de estudo da herança reformada, falando dessa introdução aqui, desse momento, que eu já comecei a pincelar, que é às vezes uma realidade nossa, e que o profeta estava questionando, e se questionando dentro de si, o vendo o ímpio prosperar, vendo tanta maldade, tanta assolação, tanta iniquidade dentro do seu próprio povo. E aí a Bíblia de Estudo de Genebra, ela traz uma palavra que diz assim, olha, que o livro de Abacuque, ele é uma teodiceia. Você sabe que palavra é essa, o Walter? Uma teodiceia? Não, eu também não sabia o que é uma teodiceia, a palavra, mas nós vamos entender agora o que é uma. Aí eu procurei saber, então, né, falou lá que é uma teodiceia, nós vamos ver o que é uma teodiceia. Teodiceia, nós entendendo a questão do mal e de Deus, é um tema que inquieta muitos fiéis e teológicos dentro do universo protestante. A palavra teodiceia é derivada do grego e significa literalmente justiça de Deus. Este campo de estudo teológico, ou seja, a teodiceia, se propõe a abordar as questões complexas e muitas vezes perturbadoras sobre a existência do mal em um mundo criado e governado por um Deus todo-poderoso e bondoso. A teodiceia busca esse estudo, essa teologia teodiceia, buscar responder às perguntas como: por que Deus permite o sofrimento? Ou como a maldade pode existir com um Deus de amor e justiça? É uma área de extrema relevância, pois toca em aspectos fundamentais da nossa fé, desafiando nós, os crentes, a explorar profundamente as nossas crenças e confianças em Deus. Muitas das vezes, esse estudo é crucial para a maturidade espiritual, auxiliando nós, os cristãos, a mantermos a nossa fé, mesmo em tempos adversos e questionamento. Ou seja, esses questionamentos têm uma palavrinha técnica para ela, chama teodiceia. Aquilo que o profeta estava passando naquele momento, aquele turbilhão de pensamentos, de questionamentos, de fraqueza, até mesmo da sua fé, por se questionar aquilo que estava acontecendo no meio do povo, ele então começa a falar com Deus, começou a clamar a Deus. Nós vemos aqui, olha, até quando, Senhor, clamarei eu, versículo 2, capítulo 1, e tu não me escutarás, gritar-te-ei, violência, e não salvarás, porque me mostras a iniquidade, ou seja, o Senhor está me mostrando, está permitindo que eu veja tanta coisa ruim, tanta iniquidade, fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, litígio. O que é litígio? Litígio são contendas, brigas judiciais, disputas, né? Tudo isso acontecendo, e o Senhor, eu estou clamando, e parece que o Senhor não está me ouvindo. E o interessante, você começou a falar aí, de destaque deste livro, é que ele não é uma profecia que Deus fala com o Abacuque que vai lá e fala. O livro está começando assim num diálogo em que o profeta começa a questionar Deus. Então, ou seja, é um diálogo. O livro de Abacuque é um diálogo entre o profeta e Deus. Então, assim, tem essa peculiaridade, saiu a palavra,
essa peculiaridade aí de Abacuque. Mas depois nós vamos ver quando Deus fala com ele, fala assim, escreve nas tábuas. Depois nós vamos ver. Mais para frente. Então, tudo que você, já que você me questionou, eu comecei a falar, mas está lá para frente. Mas a princípio nós vemos isso, porque realmente houve aquele período que o Senhor não falava para o povo. E aí, o profeta, então, vendo tudo isso, toda essa tristeza no seu coração, né? Tudo isso que estava acontecendo, olha que a profecia de Naum dizia então a respeito disso aí, da queda do Império Assírio. Império esse que assolou o povo. Olha que interessante. Aí Deus então levanta um outro povo, como ele falou assim, olha, eu vou disciplinar o meu povo. Levantou uma nação ímpia para disciplinar o povo, os assírios. Mas por que você disciplinou o meu povo? Você também vai ser disciplinado. Aí Deus então levanta os babilônios para cumprir então aquilo que Deus falou, queria, né, também derrubar aquela nação que ele usou para disciplinar o povo. Aonde que está nesse contexto aí, Abacuque no meio. Que os babilônios estavam vindo para acabar com os assírios, ia vir sobre o povo, que ele ia disciplinar mais uma vez, e nesse contexto que está o profeta no meio. Viu o que aconteceu? O negócio está ruim, meu irmão. Vai piorar. Então, esse é um livro especial por causa disso, por causa desse diálogo que nós vemos aí dentro da uma nação mais ímpia do que nós. Nossa, que é ruim, se levanta um outro povo pior ainda, né? Então vamos lá, aqui tem assim um resumo, uma síntese do livro. Abacuque, então, com seu profundo senso de justiça, sentia-se perturbado com a imensa impiedade à sua volta, então ele começou a questionar a Deus a respeito da sua aparente omissão. Foi o que nós começamos a falar até agora. Aí Deus, então, responde a Abacuque, dizendo que estava trabalhando em secreto. Está lá no versículo 1, capítulo 1, versículo 5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis, quando vos for contada. Então, assim, olha, você não está vendo não, mas eu estou trabalhando, cara. Então, e que em breve iria punir a iniquidade do seu povo, então, como nós já começamos a falar, por meio de um povo terrível, os caldeus, os babilônios. Outra parte, o profeta então fica perplexo e questiona a Deus, por que ele então iria usar a perversa Babilônia, uma nação mais ímpia do que Judá, para punir as iniquidades do seu povo? Abacuque, então, não conseguia ver sentido nisso. Tipo, Senhor, eu não estou entendendo nada. Né? O seu agir. Como é que o senhor está agindo dessa forma? Né? Foi até meio rude. E nós vamos ver que Deus responde sempre assim, tipo assim, calma. Calma. E que Deus não retruca ele com aspereza também. Só vem o argumento. Né? Não vê sentido nisso, né? E Deus lhe diz que a maldade dos caldeus não ficaria sem retribuição e que seria punida no futuro. Mas enquanto isso não acontecesse, ele a iria utilizar como vara de disciplina para ajudar. Porém, aqueles que confiavam em Deus deveriam então viver pela sua fé. Abacuque, então, no final, compreende isso,
os caminhos de Deus e faz uma extraordinária oração lá no final. Então nós vemos aqui, queridos, que Abacuque, então, é um profeta que se apega à fé, onde Deus alerta ele que, olha, realmente está difícil, vai piorar, mas como você tem que viver? Qual que é o seu proceder? Qual que é o passo que você tem que dar na sua vida? Eu vou dar, meu passo é pela fé. E o nome dele significa abraçar. Então vamos ver como ele se alegra em Deus no meio de tantas tribulações que estavam acontecendo, que iriam por vir. E interessante isso aqui, nós começarmos a entender o que é fé. Quando nós olhamos lá em Hebreus 11, nós lemos Hebreus 10, né? Hebreus 11, como nós estamos falando tanto de fé, o versículo 1. Ora, a fé é o quê? A certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Então é a fé na palavra de Deus nos fornece ao coração a prova e a certeza das coisas que nós não vemos. Então, a fé na palavra de Deus vai nos fornecer ao nosso coração toda prova, toda certeza das coisas que nós ainda não vemos. Então, tudo que acontece ou irá acontecer, nós vamos crer pela fé. A fé em Cristo. Olha, eu sei que eu vou para o céu. Isso é a certeza do que eu não estou vendo e fatos que eu... Como é que é? Vamos lá? Eu fechei aqui. Convicção que não se... É a segunda parte, né? Certeza de coisas que se esperam. Eu tenho a certeza que eu vou para o céu, a certeza. E a convicção dos fatos que eu não vejo, Então, assim, olha, o que vai acontecer no meio aí, eu não estou vendo não, mas eu sei que vai acontecer. E o resultado final dessa minha fé contemplada, realmente é o galardão no céu. E aí nós temos uma ligação interessante entre apóstolo Paulo e Abacuque. Quando nós olhamos esses textos que lemos aqui de apóstolo Paulo, a gente consegue perceber uma coligação do apóstolo Paulo com Abacuque. Olha que quando Paulo, em sua carta aos Romanos, essa aqui é uma descrição aqui na Bíblia de Estudo de Genebra. Aí nós vemos essa coligação, de onde Paulo retirou essa frase, o justo viverá pela fé? Lá de Abacuque. Lá de Abacuque. E a Bíblia de Estudo de Genebra falam algo interessante. Paulo, como Abacuque, afirmou que a verdadeira vida só é possível numa relação de total dependência do Senhor. Essa dependência, baseada na fidelidade de nosso Deus, transforma a nossa existência nesse mundo, enchendo a nossa vida de alegria e esperança, na expectativa do cumprimento final de todas as suas promessas. Dessa maneira, Abacuque pode ser chamado do bisavô da reforma. Por que bisavô da reforma? Quem foram os pais da reforma? Alguns, Martim Lutero, João Calvino, que Lutero se converteu em cima desse texto de Romano, especificamente essa frase: o justo viverá pela fé. Então, se os pais da reforma foram
João Calvino, Lutero. O avô foi o apóstolo Paulo, porque ele pegou lá de Paulo esse texto. E o bisavô foi Abacuque. Que achei super interessante essa colocação aqui da Bíblia de Estudo de Genebra. Ou seja, que Abacuque pode ser chamado o bisavô da reforma, porque os conceitos principais da sua pregação, assumidos por Paulo, influenciaram profundamente homens como Lutero, Calvino, na reforma, e se tornaram divisas chaves na fé reformada. Apenas a fé, a confiança perseverante e obediente no Deus de Abacuque, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, fornece então a chave para a existência significativa no mundo durante esse período entre a primeira vinda de Cristo e o seu retorno. Então é maravilhoso, irmãos, nós observarmos essa palavra tão pequena, mas tão impactante, tão necessária na vida cristã, irmãos. Porque como que nós íamos viver nesse mundo se nós não tivesse algo em que nos pudesse dar essa base, em que nós pudéssemos estar firme ali e nos apoiarmos, que a palavra de Deus e a fé, entendemos que isso que realmente é o que vai nos embasar, que vai dar sustentação na nossa vida, que vai nos dar força, que vai nos alegrar nos dias maus, nos dias tristes. Essa palavra de Deus, em que vai nos confortar em meio às dificuldades do nosso dia a dia. Essa palavrinha é tão pequena que às vezes nós deixamos escapar por entre os dedos, quando nós deixamos de olhar a Deus e olhamos para as circunstâncias. Era o que o profeta estava olhando, ele estava olhando para as circunstâncias. Iniquidade, só coisa ruim, e tem a piorar. Quando você deixa de olhar para Deus e olha para o problema, aí como se diz, começa a desandar, como diz o ditado popular, a maionese. Porque você começa, então, a perder a sua base, começa a enfraquecer. Aí você fala, Rubens, mas isso não é impossível de acontecer. Não, irmãos, isso é passível de cada um de nós, por mais maduros espiritualmente que somos. Às vezes nós não somos pegos em situações como essa, em que nós realmente não entendemos, começamos a questionar Deus. Quem de nós não questionou Deus aqui? Quem? Levante a primeira mão, levante a sua mão, quem nunca, em algum momento de dificuldade, Senhor, não é possível, de novo, outra vez, até quando, Senhor? Para, gente, isso é muito possível de todos nós aqui, quando nós, peraí, não, estou até blasfemando, perdão, Senhor, ora, ajoelha, pede perdão. Quantos de nós não fizemos isso, irmãos? Então não adianta querer, às vezes, jogar pedra no outro. Às vezes você vai visitar um irmão, o irmão está em dificuldade, né? Isso, às vezes, muito é mais pela liderança, né, Walter? Você vê, às vezes, um irmão, ou uma pessoa, um crente, blasfemando. Você, não, tal. Aí você, tá vendo? Blasfemou. Esquece que nós somos, né, carne, isso vai virar pó, e se nós cairmos, sairmos do Espírito e entrarmos na carne, irmão, nós pecamos mesmo. É muito fácil disso acontecer, por isso que nós temos que, Senhor, misericórdia, eu preciso de Ti, me ajuda, me perdoe porque realmente não está fácil, a situação está difícil.
A minha fé está sendo, está cambaleando, estou sendo pedrejado. O inimigo está vindo, feroz, sobre minha vida. Tem misericórdia. Entra na frente. Seja meu escudo, Pai, porque não está fácil. Essa foi a questão de Abacuque. E realmente, se nós nos apegar, não nos atentarmos, e em meio às intempéries da vida. Eu lembrei do pastor Josias. O pastor Josias gostava de umas palavras difíceis. De vez em quando vem as intempéries da vida, as dificuldades, as lutas da vida, e nós, Senhor, está difícil. E eu gostaria de estar encerrando com outro resumo do livro de Abacuque, da Bíblia de Estudo da Herança Reformada, onde ele traz outro resumo das 3 divisões, os 3 momentos em que Abacuque ora, questionando, depois o Senhor responde, o Senhor fala que a coisa vai piorar, que ele vai levantar os babilônios, e a parte final, que é o capítulo 3, em que Abacuque entende o que Deus está falando com ele. Então, primeiro momento, as orações de Abacuque, embora tenham sido geradas por sua má compreensão e confusão sobre o que Deus estava fazendo, são muito instrutivas. Ou seja, nós podemos aprender com o que aconteceu com Abacuque lá, tirar ensinamento para a nossa vida e ficarmos alertas com isso. A Bíblia registra orações inspiradas como padrões a serem seguidos. Né? Nós vemos isso dentro da Bíblia. Se algo surge na superfície da oração de Abacuque, é sua honestidade e transparência diante de Deus. Aqui nós estamos falando aqui. Ele falou do que o coração dele estava cheio. Foi, às vezes, atrevido, arrogante. Mas o camarada estava ali, angustiado. Né? Ele ousadamente derrama seu coração, expressando seu espanto sobre a justiça de Deus. Ele ora o que pensa. Muito frequentemente, nossas orações se tornam rotineiras, rígidas, repetitivas, com jargões padronizados, né? É o tal da oração do almoço. Prepara os nossos corpos para receber. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Às vezes, estou brincando, minha sogra. Mas, às vezes, o Senhor é bom, como é que é? Não, o Senhor é joia, obrigado pela joia, pela boia. Né? Quando a gente vê, a gente está fazendo aquela mesma oração diária, né? Então a gente tem que se apegar com isso. Aí vira reza. Semelhantemente, nós vimos aqui, ele dá um exemplo aqui, olha, Jeremias era tão transparente em suas orações que certa vez ele acusou Deus de engano. Eu até olhei esse texto aqui, Jeremias 20, versículo 7. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Ou seja, o Senhor me enganou, Senhor. O Senhor mais forte, e fiquei mais forte do que eu e prevaleceste. Sim, de escárnio todo dia, cada um deles zombam de mim. Esse contexto aqui, o profeta Jeremias fala assim, olha, o Senhor não me falou que o negócio ia ficar bravo lá, assim, não. O Senhor falou, vai lá e tal, e o bicho pegou pro meu lado. Então, assim, aí, olha só, um profeta, olha a forma como ele falou, o Senhor me enganou. Uai, como assim? Esse aqui foi atrevido mesmo, hein?
Nunca devemos nos atrever e falar da boca para fora tais palavras. Contudo, muito frequentemente temos esses mesmos sentimentos quando as coisas não correm como achávamos que deveriam correr. Devemos ser reverentes, nas nossas orações, mas Deus conhece o nosso coração, nossos sentimentos. Devemos aprender a recorrer a Ele reverentemente em nossas orações, mas com ousadia, sabendo que Ele é o Deus que ama ouvir as nossas orações. Então, assim, orar com reverência, sim, mas com ousadia, verdade, com sinceridade do coração. E agora, partindo para a terceira divisão do livro, que é a resposta de Deus. A Abacuque está lá no capítulo 3. Ela não apenas revela a resposta de Deus, o prazer de Deus com a oração de Abacuque, mas, apesar de suas confissões expressarem sua confusão, ou seja, ele não estava entendendo o que Deus estava fazendo naquele momento, sobre as ações de Deus, não há uma repreensão ao profeta, ou seja, Deus não repreendeu ele não. Cala a boca. Não, ele falou assim, olha, ele agiu com amor. Não foi assim, falou assim, olha, você está aí falando, mas olha, deixa eu te falar, meu irmão, né? Tá difícil? Vai ficar pior, né? Aí Deus, então, revela para ele o modo como os crentes, então, devem viver em tempos de confusão, ou seja, em tempos em que a gente estiver passando por tribulação, em que a nossa fé estiver enfraquecida e que nós não consigamos ver mais o agir de Deus na nossa vida. O fato de que o justo viverá pela sua fé abrange toda a experiência de sua vida. Devemos andar pela fé, não pela vista. A fé dá a certeza de que Deus está no céu, a sua glória está na terra, e, portanto, tudo está correndo bem de acordo com a vontade soberana de Deus, independentemente daquilo que vemos ou sentimos. Ou seja, Deus está agindo, independente do que está acontecendo, se é coisa boa, coisa ruim, Deus está no controle. Nem sempre podemos entender a razão, mas devemos viver na confiança de que Deus está soberanamente realizando o seu propósito em todas as coisas. Irmãos, então o livro de Abacuque, então, nos traz essa reflexão, para que quando nós, se não estamos momentaneamente passando por momentos difíceis, por tribulação, quando viermos a passar, porque uma coisa é fato, irmão, se você ainda não passou por momentos difíceis, por momentos de tribulação, você vai passar. A Bíblia falou, olha, irmãos, no mundo, vai fazer o quê? Mais o quê? Esse mundo está vencido. Falando que veio, para o mundo tereis aflições. Então, meus irmãos queridos, a minha oração é que nós venhamos a nos alertarmos quanto a isso. E o maravilhoso da palavra de Deus, irmãos, é que nada que eu falei aqui é novidade para cada um de nós. Nada foi novidade. Mas o gostoso é quando nós ouvimos a palavra do Senhor sendo exposta, sendo qual motivo seja, a gente é alertado, porque a palavra de Deus, ela se renova. Foi como se, quando eu estava estudando assim, foi como se eu parecia que eu estava esquecendo disso.
E a palavra de Deus vem, pá, e vem e nos admoesta, e nos alerta. Olha, tenha cuidado, Walter. Roseli, olha, tenha cuidado. Viu, ô Mara? Tá difícil, Mara. Mas eu sou contigo, olha. Tenha fé, viva pela fé. Viu, Hélio? Ô, Luciano, viva pela fé. Viu, dona Lourdes? Só tem que viver pela fé. Ana Paula, viva pela fé. Breno e Bernardo, vivam pela fé. Foi isso que a palavra de Deus nos falou nessa noite. Olha, está difícil, as coisas podem vir a piorar, mas nós, o irmão, como é que é o nome do irmão? Como é que é o nome do irmão? Ô Clemente, viva pela fé. Foi isso que a palavra de Deus veio falar ao seu coração nessa noite aqui, que o Senhor tem que viver pela fé. E nós, então, irmãos, sejamos admoestados, advertidos e lembrados pela palavra de Deus, que nós vamos viver somente pela fé. Participar, então vamos orar, encerrando o nosso estudo essa noite. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, mais uma vez, porque o Senhor falaste ao meu coração, e espero, ó Deus, com toda sinceridade do meu coração, que o Senhor tenha falado aos irmãos também, nessa noite, que o Espírito Santo, Senhor, ó Deus, tenha falado a cada irmão aqui, admoestado, tenha, ó Deus, confortado, e tenha alertado a cada um que nós devemos, ó Deus, viver somente pela nossa fé, entendendo, ó Deus, que somente embasando a nossa fé no Senhor Jesus Cristo é que nós vamos romper as dificuldades, as lutas da vida. Somente crendo no Salvador Jesus Cristo que nós vamos conseguir, ó Deus, alcançar o nosso galardão celestial, que é a nossa morada celestial em Cristo Jesus, estarmos junto com o Senhor, meu Deus, através do sacrifício de Cristo na cruz. É a nossa fé em Cristo Jesus que vai nos outorgar, nos possibilitar isso. Muito obrigado porque o Senhor nos falou aos nossos corações. Ó Deus, agora nesse momento, leva-nos de volta aos nossos lares, guardados, protegidos, amparados pelo Senhor. Dê-nos uma noite de paz, de descanso. E, ó Deus, se o dia de amanhã nos pertencer, que o Senhor nos acorde renovado para mais um dia na Tua presença, debaixo da Tua graça bendita. Ó Deus, é no nome e para a glória do Senhor que oramos. Amém. Deus abençoe cada um de nós, irmãos.